comigo a palavra de Deus. Hoje, em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 1 em diante, o tema dessa noite é: sob a influência da presença. Amém? Você não tem ideia do quanto que a presença de Deus pode alterar a sua vida. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu a Baalá de Judá, para levarem de lá para cima da arca de Deus, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, que nada me distraia. Eu estou aqui nesta noite, e eu repreendo todo espírito de distração, tudo aquilo que não te glorifica, que não te adora, todo espírito que não te reconheça, nós declaramos que recue nesta noite deste lugar, e que o Senhor faça valer a tua presença. Senhor, o que nós queremos nesta noite é estar sob a influência da tua presença, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Fale, continue falando ao nosso espírito, e que a tua palavra, ela vai e produza resultados que permaneçam até a eternidade. Senhor, que eu diminua, mas o Senhor cresça, que o Senhor possa fazer algo poderoso e extraordinário, e que as nossas vidas sejam alcançadas pela presença do Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A primeira coisa que você precisa entender é o que é a arca. Quando eu pelo menos cheguei na igreja, eu confundia a arca da aliança com a arca de Noé. Eu achava que era tudo a mesma coisa. Meu Deus, mas a arca está lá, depois já está aqui. Mas na medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai entendendo que não é a mesma coisa. Amém? E a construção da arca, ela foi uma direção de Deus. Amém? Não se distraiam.
Deus havia dado uma direção a Moisés, quando ele disse sobre a construção do tabernáculo, e ali ele dá as medidas do tabernáculo, ele fala sobre os tipos de tecidos e cores que o tabernáculo precisava ter, e Deus vai desenhando o que ele gostaria que fosse o tabernáculo. Mas além disso, Deus também vai falando acerca de algumas coisas importantes, de alguns utensílios que precisavam, uns de estarem fora da arca, fora daquela condição do tabernáculo, porque alguns ficavam fora no pátio exterior e algumas ficavam pelo lado de dentro. Mas eu quero falar de algo em específico. Por quê? Porque Deus tinha dado a direção a Moisés para a construção, quando eles estavam trilhando o caminho do deserto. E é muito incrível, porque entre o Egito e a terra prometida em Canaã, os homens montavam e desmontavam o tabernáculo, e tudo que estava ali, eles conduziam diante de um tempo onde o Senhor ia manifestando a sua presença. Agora havia algo muito específico, que era o quê? Antes de construir o tabernáculo, o que Deus fazia? Ele deu ordem para que a primeira coisa que fosse colocada era justamente a arca. Então, antes de construir o tabernáculo e colocar a arca, não era assim. Colocava primeiro a arca, e em volta da arca ia se estabelecendo e estendendo as tendas. Glória a Deus. Então esse tabernáculo tinha vários elementos, e dentre eles a arca da aliança, que é conhecido como o elemento central, como ponto mais importante do tabernáculo. Essa peça central era a partir de onde o tabernáculo era construído. E depois, escute isso, primeiro eles colocavam a arca, depois construíam o tabernáculo, e depois eles iam montando estrategicamente o acampamento de Israel. Ou seja, a arca da aliança era o centro de tudo, e era a partir da arca que tudo era estabelecido. Então a primeira coisa que eles colocavam era exatamente este elemento central, chamado da arca da aliança. Amém? E por que a arca da aliança era montado no ponto central, no ponto mais importante? Porque ela representava a presença de Deus. Você está comigo, não? Glória a Deus. Então era o ponto central, o ponto mais importante, porque era exatamente a presença de Deus. Era a presença de Deus, e o centro do povo, a presença de Deus, sendo como o ponto importante de tudo aquilo. Enquanto a arca é o centro, preste bem atenção nisso. Enquanto a arca está no centro, o povo avança. Enquanto a arca está no centro, Deus faz maravilhas. Enquanto a arca está no centro, os inimigos não prevaleciam contra Israel. Enquanto a arca estava no centro, Israel avança, mesmo no território inimigo, e prevalecia contra eles. Então a arca era o centro da presença. Por quê? Porque naquela época, naquela circunstância, não haviam nenhuma muralha para proteger, até porque eles eram peregrinos na terra. Eles peregrinaram por meio do deserto, e eles precisavam, quando a nuvem se movia, eles precisavam desmontar o arraial, o acampamento, e fazer o quê? Levar até aonde a nuvem os conduzia. Você está comigo, sim ou não? Enquanto a arca era o centro da presença, não havia inimigo que prevalecia.
E o que era essa arca? Essa arca era uma caixa de madeira. Era uma caixa montada estrategicamente de uma madeira chamada madeira de acácia. E esta madeira, dentre as madeiras da época, era a madeira mais simples, era a madeira mais barata, era a madeira mais singela. Deus escolhe estrategicamente a madeira de acácia, uma madeira simples, uma madeira barata. O incrível é que a madeira escolhida por Deus para a fabricação da arca era uma madeira não nobre, porque Deus escolhe isso. Eu vou explicar isso para você entender. Esta arca, feita de madeira de acácia, ela tinha madeira como estrutura, mas Deus falou: faz em volta da arca. Imagine esse receptório de ofertas de primícias que estão aqui de madeira. Aí Deus fala: a madeira é simples, é comum, mas eu quero que vocês revistam esse móvel completamente de ouro batido. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então pelo interior tinha madeira, mas Deus está falando: eu quero que vocês revistam esta madeira com ouro batido. Por quê? Porque quem vai olhar não vai saber o interior o que tem. Sim ou não? Era uma madeira comum e simples, mas o que fazia com que a arca ficasse especial? Porque ela tinha ouro em volta dela. Isso tem muito a ver com cada um de nós, na escolha dessa madeira, e eu vou explicar para você. Porque nós, quando o Senhor faz esta arca, trazendo madeira de acácia no seu interior, essa madeira comum, essa madeira simples, essa madeira que ela não era nobre, ela é uma tipificação da carne humana, ela é uma representação de cada um de nós, dos nossos corpos perecíveis. Aleluia! Então, nós somos de material perecível. Obviamente, a nossa alma, o nosso espírito, ela é eterna. Quando nós morrermos, o corpo vai deteriorar debaixo da terra, mas o verdadeiro eu não é a carne, o verdadeiro eu é o espírito, e a alma, que é pensamento e sentimento, que vai voltar novamente para Deus, mas a carne perece. Então, a nossa matéria exterior não vale nada. Por quê? Porque se você tropeçar, você cai. Porque se você, dependendo do jeito que você bate o braço, o seu braço quebra. Sim ou não? Dependendo da situação, você perfura, você corta. Por quê? Porque essa matéria é perecível. Por causa do quê? Da fragilidade. Então, por que a flacidez nos atinge? Por que nós ficamos doentes? Justamente por causa da fragilidade do corpo. Sim ou não? Mas assim como a arca não era de madeira nobre, mas era revestida de ouro, quando olhamos para a arca, percebemos que ali tem muito da nossa vida, porque o interior da arca fala da nossa vulnerabilidade. A madeira de acácia, se ela fosse colocada na chuva, ela ia apodrecer, porque ela não era madeira nobre. Mas revestida e batida de ouro, ela estava como? Protegida pelo ouro batido que estava ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, eu e você, essa carne, não vale nada. Fica um mês sem tomar banho para ver. Ninguém chega perto de você. Por quê? Porque vai cheirar mal. Por causa da carne, por causa do suor, porque nós somos perecíveis. Mas o Espírito que está em nós nos reveste.
faz de nós diferentes. E eu e você, embora um dia essa carne vai perecer, mas nós temos um espírito que é incorruptível. Você está aí, não? Então, comece a olhar para as suas fragilidades, e você vai perceber que sem a presença de Deus, nós somos mais um na multidão. Você vai começar a perceber que a gente não vale nada. Você vai começar a perceber que a gente não é tão poderoso assim, porque essa carne é frágil. É ou não é verdade? Outro dia eu tinha cabelo, e cadê? Caiu. Por quê? Porque a carne é frágil. Tem gente que o cabelo era pretinho, agora está branco. Por quê? Fragilidade da carne, menos melatonina. Aí você é acometido pela lei da gravidade. Está tudo certinho, está tudo no lugar. Daqui a pouco os anos vão passando, aí os ponteiros começam a apontar para outras direções, sim ou não? Aí a pele começa a ficar flácida. Por quê? Porque nós somos perecíveis. Aleluia. Então, comece a olhar para as suas fragilidades, e você vai perceber que sem a presença de Deus, você não é nada, você não vale nada, sim ou não? Então esta é a importância de nós buscarmos a vida espiritual. É importante buscarmos as coisas lá do alto, porque daqui tudo vai perecer. O carro novo fica velho, a casa nova fica velha, o homem novo fica velho se não morrer antes, é ou não é? Aí você vê, você era um gatinho, aí daqui a pouco não está tão gatinho mais. Por quê? Porque o tempo passa, sim ou não? Mas o teu espírito não envelhece, ele está lá. E é por isso que há uma importância de nós cuidarmos da saúde espiritual. Você está aí? Então, há uma necessidade. Tem uma pastora amiga nossa que num acampamento ela disse que ela ficou muito decepcionada quando ela soube que quando ela nasceu, o mundo já existia. Ela falou: rapaz, que tristeza. Ela nasceu e falou: mas eu pensei que eu nasci junto com o mundo. Não, quando você chegou, o mundo já existia, já estava rodando, estava tudo acontecendo, né? E tem gente que acha que, se eu não tiver, o mundo para. Não, irmão, o mundo continua rodando, tudo continua funcionando, e por isso nós precisamos cuidar da vida espiritual, e também cuidar, enquanto esse corpo nós estamos com ele, nós também temos que cuidar dele, senão vai perecer, é ou não é? Então, quando Deus enviou Samuel na casa de Jessé, Deus deu a Samuel a seguinte ordenança, uma orientação para encontrar e ungir o novo rei de Israel. Mas o Senhor vai falar assim: não se atente para a sua aparência. Você está aí, não? Por quê? Porque nós estamos acostumados a medir alguém pela aparência. É bonito, então é gente boa. Irmão, tem uns bonitos que não vale nada. Tem umas bonitas, irmão, que não vale nada. Por quê? Porque a aparência não vale. Para Deus, querido, que vale o espírito. Sim ou não? Importante é nós pararmos de olhar para as pessoas por cima. Parar de pensar que você é melhor do que alguém. Não, porque eu sou o cara, porque eu faço, porque sem mim nada podeis fazer. Tem gente que ela está se colocando no lugar de Deus. Tudo que ela faz é porque eu fiz, porque se não fosse eu fazer, porque eu fui lá, porque eu resolvi, porque eu sou bom nisso, porque eu sou bom naquilo, e ela vai se vangloriando. Só que a gente é pó e barro, é ou não é? Porque bom é Deus, nós somos pó e barro, sim ou não? Irmãos, o ser humano tem sido construído do pó e do barro, e muitas vezes se acha, é ou não é? Tem gente que acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que acha que, de alguma forma, se ela não estiver ali, vai dar tudo errado. Mas nós precisamos, fiquem atentos aqui, amém, queridos? Deixe que os obreiros resolvam. Então, se nós temos alguma coisa, é porque a glória de Deus está sobre nós. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu para estarmos aqui, neste lugar, revestidos da presença de Deus.
Filipenses 2 vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Eu não estou dizendo que você não é importante, eu só estou te dizendo que nós não temos que nos gloriar de nada. Você está aí? Não. Nós não somos de material nobre, nós perecemos, nós enfraquecemos. Fica sem comer para você ver se você não fica fraco. Fica sem tomar água para ver se você não fica desidratado. Sim ou não? Por quê? Porque nós dependemos de alguma coisa externa para ficar vivo. Então nós somos perecíveis. Ser cristão é entender que mesmo sendo perecíveis, mesmo sendo vulneráveis, quando nós declaramos a Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador, nós somos revestidos pela glória de Deus. Aí, pelo lado de fora, você é mais um, mas quando o céu olha para você, você está revestido de uma presença de Deus, e aí vai fazer toda a diferença, aleluia. O que é revestir? É dar cobertura, é proteger, é vestir com um traje apropriado. E aí, vamos avançar, porque eu ainda não estou no ponto que eu gostaria. Então a arca é o centro, a estrutura é de madeira comum, revestido de ouro, material nobre. Quem olha para a arca não percebe o que está dentro das estruturas das paredes. Agora preste atenção, tudo que a arca tinha dentro dela era um testemunho. Diga comigo, testemunho. A arca, dentro da arca haviam 3 elementos que testemunhavam. Quantos elementos? 3 elementos. Tinha lá dentro a vara de Arão que floresceu. E a vara de Arão que floresceu está ligado diretamente a uma chamada ministerial. Aleluia! Por quê? Porque a vara, se ela não estiver plantada no solo, ela não floresce, ela não germina nada. Mas a vara de Arão floresceu mesmo desconectada do solo. Então a vara de Arão que estava dentro da arca significa chamada. Diga comigo, chamada. Então tudo que a arca tinha era testemunho. Então, já que a arca é uma representação interior de nós, precisamos então ser o quê? Pessoas de bom testemunho. O que havia também dentro da arca eram as tábuas de pedra que Moisés recebeu das mãos de Deus. Então tinha a vara de Arão que floresceu, chamado. Tinha também as tábuas de pedra que Moisés recebe das mãos de Deus, que representava o quê? Instruções. Diga comigo, instruções. Então dentro da arca tinha, em primeiro lugar, uma chamada. Em segundo lugar, instruções. E também dentro da arca tinha um pote de ouro. E dentro tinha um maná. E aquele maná representava provisão, provisionamento, chamado, instrução e provisionamento. Diga comigo, chamado, instrução e provisionamento. Você está aí não? Apóstolo, por que o senhor pede para a gente repetir algumas coisas? Porque é didático. O que você repete, você começa a gravar. Então não é coisa de jargão de pastor, não. É para que você possa, de forma didática, começar a gravar. Chamada, instrução e o que mais? Provisionamento. Então Deus tem para a nossa vida o quê? Uma chamada. Deus tem também para nós o quê? Instrução e o que mais? Provisionamento. Diga, Deus tem para a minha vida um chamado, instruções e provisionamento. Glória a Deus. Vocês estão começando a entender a palavra? Diga comigo de novo, chamada, instrução e provisão. Queridos, o crente precisa
guardar o que dentro de si? Chamada, instrução e provisão. Você está aí ou não? Você precisa guardar a chamada de Deus, porque quando você guarda a chamada de Deus, você lembra de onde você foi transportado. Eu e você fomos transportados de onde? Das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está aí não? Então nós fomos transportados, aleluia. E eu e você estávamos nas trevas, mas Jesus Cristo nos transportou, nos salvou dos nossos pecados, e por isto nós estamos aqui nesta noite. Você precisa guardar a chamada, para se lembrar que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você precisa guardar a chamada, para você proteger o teu coração contra as setas deste planeta, deste mundo. Você precisa guardar a chamada, para saber quem você é e para onde você está indo. Você precisa guardar a chamada de Deus, para que a palavra de Deus esteja no centro do seu coração, para que a palavra de Deus te norteie no sim e no não. Glória a Deus. Então, se você tem uma chamada, você é guiado pela palavra. Eu tenho uma chamada, você tem uma chamada, desde o ventre da nossa mãe. Sim ou não? Sua mãe nem lhe conhecia, mas Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito, e Deus já tinha um destino para a tua vida. Olha como Deus é tremendo, porque lá no Salmo 139 diz que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Amém? Eu tenho um testemunho da palavra. Você tem um testemunho da palavra. Você é o resultado de uma palavra de Deus. Você foi salvo, resultado de uma palavra de Deus. Amém? Eu tenho um testemunho, assim como você também tem, de provisão, porque Ele tem nos sustentado todo dia, sim ou não? Os dias são maus, o país está em derrocada, o país está cada dia caminhando, e a sua vida econômica está cada vez pior, mas nós temos o provisionamento do alto. Ore canta labás. Quando nós falamos com os empresários da igreja e fora da igreja, todos têm falado, está difícil, estamos nas guerras, estamos nas lutas, como nunca tivemos, mas nós temos uma palavra, nós temos um provisionamento. Os homens podem fazer o que quiserem, mas nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de um provisionamento. Nós temos uma chamada, nós temos instrução, e nós temos também aquilo que nos sustenta todo dia. O maná, querido, o Senhor vai prover. Não se preocupe, porque como Deus proveu até hoje, Ele vai continuar te provendo de coisas pequenas e de coisas grandes. Assim diz o Senhor. Ele tem sustentado a minha vida e a tua vida também. Esses detalhes são muito importantes, mas eu também quero falar da tampa da arca. A tampa da arca chamava-se propiciatório, e diferentemente da arca, que era construída com madeira de acácia, batida com ouro nas suas laterais, por dentro e por fora, a tampa chamada propiciatório tinha 2 querubins, e essa tampa, ela, diferentemente do material debaixo da arca, que tinha madeira para montar a estrutura, o propiciatório era uma tampa de ouro maciço. Por quê? Porque ela representa a glória e a presença de Deus.
Porque quando você olha dentro da base da arca, tem madeira, tem algo corruptível, tem algo perecível, mas quando você olha a tampa do propiciatório, você percebe, é forte, é inabalável, é algo que é glorioso, que é o que? A presença de Deus. Aleluia. Então, haviam 2 querubins inclinados um diante do outro, e ali havia uma afirmação poderosa, e Deus descia no arraial sobre o povo de Israel. Aquela matéria era importante porque ela representava a presença de Deus e guiava o povo em meio ao deserto. Você está aí, não? Aquela presença daquela arca era a garantia do sobrenatural. Era a garantia que eles chegariam em outros lugares. A presença daquela arca era a certeza de que eles estavam debaixo da presença. Quando o rio Jordão estava diante de Josué, o povo de Deus precisava atravessar para o outro lado. Mas quando os sacerdotes, os levitas, pegaram a arca e levaram diante do Jordão, o que aconteceu? O Jordão se abriu. Por quê? Porque diante de Deus, nada pode ficar fechado. Quando Josué circunda Jericó com a arca, a palavra vai dizer que no último dia, eles gritaram e as muralhas afundaram, as muralhas quebraram. Por causa do quê? Da presença de Deus. Você está aí, não? Então, queridos, o nosso maior problema é quando nós não estamos atentos sobre as movimentações proféticas, quando não estamos atentos nos movimentos que Deus está fazendo, quando não percebemos que Deus parou. A arca é a garantia de que passar por um caminho que nunca passamos, queridos, preste atenção nisso, a presença da arca é uma garantia que nós passaremos por um caminho que ninguém nunca passou, que nós entraremos por portas que ninguém nunca entrou, nós chegaremos em territórios que ninguém nunca pisou, nós teremos vitórias que os nossos antepassados não tiveram. Por quê? Porque nós não vamos sozinhos, nós vamos e a presença vai na frente. Oh, aleluia! A arca é a garantia de passar por um caminho que nunca passamos, de chegar num lugar seguro, porque na presença dele, os nossos passos estão sob clareza e a certeza de que chegaremos a um lugar comum, e a um lugar incomum. Porque no lugar deserto era comum, mas Jericó era um lugar que para ser vencida precisava de um poder sobrenatural. Quem está comigo? Nesse tempo, Deus não habitava dentro de nós. Hoje, a arca é você. Hoje, é você que detém a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Mas, na época, Deus estava com o povo, mas o Espírito Santo não estava dentro do povo. E essa é a grande diferença. Sim ou não? Então nós também somos parte de uma arca que se movimenta. Você está aí, não? E o que uma arca precisa? Do propiciatório, ou seja, da influência da presença de Deus. Irmãos, você sem Deus, você é mais um na multidão. É ou não é verdade? Você sem Deus, você é mais um homem comum, mais uma mulher no meio de uma multidão. Mas com a presença de Deus, queridos, nós andamos no sobrenatural e no extraordinário. Amém? Então a arca é a garantia de chegar. E a partir da arca, as instruções chegam. Aleluia? Diga comigo assim: a partir da arca, a instrução de Deus, provisão de Deus e chamada de Deus para a minha vida. Amém? Nesse tempo, como eu disse, Deus não habitava no povo, mas habitava entre meio a eles. Deus estava com eles, mas não estava neles. Israel nesse tempo não era uma democracia, não era uma monarquia,
era uma teocracia, era Deus governando sobre nós, Deus governando sobre o povo. Mas Israel tinha o quê? A presença de Deus. Israel não tinha um rei, mas tinha a presença. Israel não tinha um imperador, um governador, mas tinha a presença de Deus. E eu quero falar afirmativamente para a tua vida nessa noite. Você pode não ter algumas coisas, mas se você tiver a presença de Deus, nada vai te faltar. Porque se você tem a presença de Deus, você tem a cobertura de Deus, você tem a unção de Deus. E aí, querido, nada pode parar você. Nós precisamos ter sobre a nossa vida o governo do Espírito, o governo e a influência da presença de Deus. Estamos, infelizmente, sob influências babilônicas. Hoje, você falar que você é crente, a pessoa fala, então você é maluco. Por quê? Porque esse mundo lá fora está debaixo de muita maldição. O mundo lá fora não conhece o Deus que nós conhecemos. Você está aí não? Então o que nós precisamos? Ter o cuidado com as influências babilônicas, que chega sorrateiramente com doutrinas de demônios, que parece legal, mas que é destruição e morte. Como Paulo disse, doutrinas de demônios. Então, o mundo em que vivemos está cada vez pior, porque esse mundo está sendo governado pelas vontades humanas. Eu estava falando esses dias hoje com o pastor Domingos, que está cada vez mais difícil você pastorear. Por quê? Porque você dá uma direção, aí a pessoa se volta contra você, e acha que você está perseguindo ela, acha que você está de marcação, e na verdade você só quer que a pessoa acerte. Você está aí não? Então entenda, se você está debaixo de uma autoridade genuína, você precisa ter o quê? A compreensão de que você está sob uma direção da presença de Deus. Aleluia! Nós todos temos uma influência sobre a nossa vida. Ou você está sob influência do Espírito Santo, ou você está sob influência dos demônios. Não tem meio termo. Eu sou meio evangélico, meio católico, então você não é nada. Eu sou meio evangélico e meio espírita, então você não é nada. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que é sim, sim ou não, não. Não tem como você servir a dois deuses. Outro dia eu estava falando com a amada aqui na igreja, porque ela estava na confusão. Ela, eu gosto daqui, mas eu também gosto da católica. Eu disse, olha, Deus não vai agir dessa forma. Então, se você quer ir para a católica, fique lá. Se você quer ficar aqui, fique aqui inteiramente. Ou se você quer ficar na católica, fique inteiramente. Mas não fique em meia banda, um pedaço para cada lado. Decida a tua vida. E eu falei, não adianta, aí você vem aqui e ora, e depois você vai na outra igreja, você vai lá na macumba, você vai lá na quimbanda, você vai lá na umbanda, aí, quando vem a bênção, você não sabe se foi Deus, foi o diabo que te deu. Você está aí ou não? Aí você vem aqui e faz um voto com Deus, aí no outro domingo você vai na igreja A, B ou C, aí Deus faz o milagre e você fala, foi a Cida, foi o Paulo, foi o Pedro, foi Kardec, foi Buda, foi Confúcio. Queridos, Deus não vai de modo algum dar a glória dele para ninguém. Deus não vai permitir que você adore a dois senhores, porque ou você vai agradar a um, ou você vai agradar ao outro, ou vai desagradar os dois. Sim ou não? Ou você é governado pela mente do reino de Deus, ou você é governado pela mente do império das trevas. Ou a sua mente está conectada a Cristo, ou a tua mente está conectada a demônios. Não tem meio termo. Você está aí não? Então se você está aqui, irmãos, vista a camisa. Sirva a Deus com integridade, busque crescimento espiritual, busque maturidade espiritual, aprenda mais da palavra de Deus,
Ah, não, eu quero ficar na outra, eu quero ficar na igreja A, B, C, eu quero ficar na macumba. Então fique lá, mas que você possa entender o seguinte: ou você está lá ou você está aqui. Porque Deus não vai dividir a adoração com ninguém, irmãos. É ou não é verdade? Então, enquanto Israel era governada pela presença de Deus, Deus estabelecia garantias. Aquela arca era uma garantia, diga arca. A presença de Deus era uma garantia. Diga, ainda hoje, a presença de Deus é a minha garantia. A garantia de um chamado, a garantia de uma instrução, a garantia do provisionamento, a garantia de uma cobertura, a garantia de um direcionamento, porque a presença de Deus nos dá direcionamentos e garantias. A palavra de Deus nos estabelece de pé. A vida de cada um de nós, filhos de Deus, que nascemos de novo, da água e do Espírito. Mas eu e você precisamos nos manter onde? Na presença de Deus. Você está aí não? Mas escute, Ele precisa, assim como a arca estava no centro de tudo, Deus precisa estar no centro da tua vida também. Você está entendendo? Porque às vezes você está aqui, aí você sai, e aí lá fora seu Deus é outro. Seu Deus é seu trabalho, seu Deus é uma namorada, seu Deus é uma ficante, é um ficante, o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é a influência deste mundo. E aí você precisa sair daqui entendendo o seguinte: ou Deus está no centro da minha vida, ou eu estou fadado ao fracasso. Lembra que eu comentei para você que antes deles construírem o tabernáculo, eles colocavam a arca? A arca era o primeiro objeto a ser colocado. Por quê? Porque Deus já estava trazendo uma clareza sobre o povo, dizendo o seguinte: se a minha presença não for primeiro, as outras coisas não serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as demais coisas serão acrescentadas. Então a arca era colocada primeiro, e depois eles colocavam o tabernáculo e os utensílios, e depois eles montavam as barracas, e depois o povo ficava ali. E aí o que acontecia? A glória de Deus vinha e falava com Moisés face a face. Amém? Aquela arca era a certeza de uma condução segura. Como você fica quando percebe que o motorista não é muito bom? Você fica inseguro, não fica? Ou você fica tranquilo? Ou quem dirige fica com o pé no freio do outro lado, é ou não é? Eu, quando o pastor Domingos está dirigindo, irmão, rapaz, eu até durmo. Nós fomos para São Paulo junto, e a gente ia metade, eu dirigia um pouco, ele dirigia outro pouco. Aí eu dei uma grande sorte, porque aí eu falei: pastor Domingos, estou cansado, pega aí. Aí o pastor Domingos foi dirigir. Irmãos, aí um moço veio para cima do carro, pastor Domingos deu uma de piloto de fuga, saiu daquela situação tal, e saímos ilesos. Aí eu olhei para o pastor Domingos e falei assim: se fosse eu, os 4 pneus já estavam virados para cima. Mas quando você está do lado de alguém que dirige muito bem, você dorme, você descansa. Quando você está quando você sabe que o Espírito Santo está conduzindo a tua vida, aí você descansa, porque o Senhor, Ele faz, Ele dá, Ele abençoa aos seus enquanto eles descansam. A presença de Deus é um lugar de descanso. O Senhor está falando: se eu for o centro da tua vida, haverá descanso, haverá paz, haverá instrução, haverá direção para a tua vida. Não vai faltar coisa grande, não vai faltar coisa pequena, porque eu, com a minha presença, vou suprir tudo. Se você está colocando Deus no centro, você está seguro, aleluia. Se Deus é o centro, estamos bem instruídos. Se Deus é o centro, estamos providos de tudo. Se Deus está conosco, Ele nos conduz em um caminho, e ainda que não haja estrada, Ele faz um caminho. Irmãos, o deserto não tinha estrada, mas o Senhor fazia um caminho.
Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Pode ser que você está andando e olhando e você não está vendo uma estrada, você não está vendo uma direção clara, mas Deus está falando: eu sou o caminho, eu sou a direção para a tua vida, eu sou a instrução para a tua vida, eu sou aquele que vai prover todas as coisas. O tempo todo Deus tem nos instruído, sim ou não? Mas qual o nosso problema? É que a gente insiste em tirar a presença. Deus, fica aqui porque eu vou fazer um negócio ali. Peraí, se Deus não pode ir com você, alguma coisa está errada, sim ou não? Alguns anos atrás, eu não sei se é fato ou não, mas uns jovens saíram de noite, e a mãe dos jovens, preocupada, falou: mas vai com Deus. E como o carro estava lotado, aí os jovens zoando, brincando, já tinham tomado umas: mãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui está cheio de gente. O carro capotou, os moços morreram todos, e o porta-mala estava intacto. Inclusive tinham cartelas de ovos dentro do porta-malas e nenhum ovo se quebrou. Sabe o que é isso? Se a presença de Deus vai, você está guardado. Você está aí ou não? Às vezes nós não entendemos: mas é uma coincidência. Irmãos, preste bem atenção. As coisas espirituais não têm coincidência. Amém? Se alguma coisa aconteceu, queridos, não há coincidências. Deus trabalha sempre criando um caminho, mesmo quando não há estradas. Não deixe a presença de Deus. Ei, pare de andar na tua vontade, comece a andar na vontade do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Escute, com o passar dos anos, na medida que a gente vai tendo vitórias, na medida que a gente vai mudando de níveis financeiros, intelectuais, algumas pessoas que vão ficando empoderadas financeiramente, elas começam a se esquecer de onde elas foram tiradas. Por quê? Porque o poder entorpece. O dinheiro muitas vezes entorpece. A pessoa começa a achar que ela é o que é porque ela tem dinheiro. Ela começa a achar que ela é o que é porque ela tem um diploma na parede. Ela começa a achar que ela é o que é porque ela tem influência de muitos amigos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: é Deus que estabelece os reis e é Deus que também os faz cair. O que eu e você precisamos é permanecer na presença e deixar que a presença permaneça no centro da nossa vida. Olhe para mim. Suas estratégias podem até funcionar. Podem funcionar. Mas somente debaixo de uma estratégia de Deus, você permanecerá. A gente faz coisas que dá certo, é ou não é? Mas nem tudo que dá certo é certo. Seja dirigido pela presença. Fale comigo: eu preciso buscar a presença. Declare: eu preciso da presença. Eu preciso estar sob influência da presença. Se eu estiver sob influência da presença, eu terei instrução, eu terei provisão, e eu terei chamado. Amém? Meus amados, é tempo de voltar à submissão à presença de Deus, de ser governado por Ele. Eu tenho falado com muitos pastores e nós chegamos à seguinte conclusão: a igreja brasileira, internacional, está cometendo um grande equívoco espiritual. Ela está perdendo o temor.
ela está perdendo o temor. É gente lutando contra gente, como se gente do lado da gente fosse qualquer um. O amor tem se esfriado, e esta é uma realidade. Nós estamos num tempo perigoso, porque facilmente um irmão comete palavras torpes contra um outro irmão. Estamos num tempo perigoso, porque facilmente há inimizades entre nós. Estamos num tempo perigoso, porque muitas vezes nós estamos alimentando o nosso ego, dizendo: olha, só acontece porque eu faço, só acontece porque eu posso. Querido, você só pode porque Ele está lá. Só que tem coisa que você faz que dá certo, mas que Deus não está lá, e aí a glória é só sua. Essa igreja, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma particularidade, e que na medida que você for caminhando aqui, você vai perceber. A gente não é de ficar enchendo bola de gente, a gente não é de ficar gloriando alguém que fez alguma coisa. Olha como você fez, que maravilha, vem aqui porque você é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que se você receber dos homens o reconhecimento, você já perdeu o galardão lá na eternidade. Aí eu lhe pergunto, o que é melhor, reconhecimento dos homens ou reconhecimento da presença de Deus? Galardão do eterno. Aí a gente tem que pensar, o que a gente quer? Ah, mas é legal ser elogiado. Mas e se você perder o galardão por causa de ter sido reconhecido pelos homens? Você já parou para pensar nisso? Porque o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Se você fez para Deus, então os homens não precisam saber. Você está aí, não? Por quê? Porque se os homens te gloriam, se os homens falam: oh, que maravilha que você fez, então a glória não é de Deus, é sua. Só que Deus não dá a glória dele para ninguém. Então esse é o lugar, querido, onde é Deus que vai ser reconhecido através da tua vida. O galardão nunca, muitas vezes, não virá da minha mão. Talvez eu não reconheça alguma coisa verbalmente sobre a tua vida. Por quê? Porque eu quero que os céus reconheçam aquilo que você está fazendo, para que o nome dele seja glorificado. Você está aí, não? Nós viemos do ministério e nós trabalhávamos demais. Não tivemos reconhecimento nenhum de homem algum, mas nós fizemos o melhor que nós podíamos. Trabalhamos com afinco, com dedicação absoluta. Por quê? Porque nós nunca fizemos nada para que alguém diga: olha como eles fazem, olha como eles são bons. Não, querido, Ele é bom, Ele é o Senhor, Ele é glorioso, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele tudo, e a nós, querido, o que resta é a salvação. Isso já está bom demais, porque nem isso a gente merecia. Sim ou não? E o sentimento que permeia o meu coração e da bispa até hoje é o seguinte: Deus, não fizemos tudo o que deveríamos, a gente poderia ter feito mais e melhor, mas nós nunca esperamos reconhecimentos, como até hoje. Tem coisas que nós fazemos, que nós tratamos, que nós geramos, queridos, que nós não queremos que ninguém saiba. Sabe por quê? Porque a glória é do eterno. Para quê? Para que ninguém se glorie de nada. Porque, como eu comecei na mensagem, nós somos o quê? Perecíveis. Nós somos barro, nós somos pó. Vamos descer à sepultura, querido, e esse corpinho maravilhoso vai virar o quê? Vai virar pó e barro. É ou não é verdade? Então, se você quiser a presença de Deus, você vai buscar a presença de Deus e você vai encontrar. Quando você pode identificar, quando que eu posso identificar, quando que você pode identificar que a presença de Deus não está na tua vida? Quando você anseia pelo reconhecimento humano. Amém? Quando você deseja que alguém reconheça o que você fez. Ah, não, mas não me reconheceu, eu fiz tanto. Tá, mas você fez para quem? Foi para Deus? Então deixe Deus reconhecer. Ou foi para mim? Porque eu não sou Deus. Tem coisas que você vai fazer
É engraçado que na igreja tem câmeras. E às vezes, pessoal, não tem acontecido mais isso não. Antigamente acontecia mais. Tinha equipe de limpeza, e aí assim, aí o pessoal estava uns 2 trabalhando, uns 4, 5 conversando, aí eu chegava, aí ninguém levantava, e eu vendo pela câmera, falei, meu Deus, estão fazendo para a pessoa errada. Por quê? Essa igreja não é minha, essa igreja é a casa do Pai. Queridos, nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Nós temos que sermos servos uns dos outros. Eu sou grato pelo trabalho, labor das pessoas, mas, queridos, deixa Deus reconhecer o teu trabalho, o fruto dele. Não espere de mim, porque o Senhor, o que Ele tem para a tua vida, para recompensá-lo, é glorioso, é poderoso, é extraordinário, e eu jamais poderia retribuir à altura. Então espere dele, e ele vai fazer o extraordinário. Ora, xalabassúbias. Em nome de Jesus. Um dia um homem veio aqui, eu não o reconheci, ele falou, me chamou e falou, eu queria conversar com o senhor no final do culto, tá bom. Aí nós conversamos, e aí ele falou assim, eu vim trazer uma oferta para o senhor, ele me trouxe R$50 de oferta. Falei, irmão, mas uma oferta para mim, mas por quê? Não, porque quando eu estava com lepra, que a minha família me abandonou, que eu fui encontrado com fome, essa igreja me amparou. Quando todo mundo se afastou de mim, o senhor ia lá todo dia na minha casa. Eu falei, irmão, nem lembrava disso mais. Por quê? Por que eu estou contando isso para você, queridos? Por que eu não lembrava mais? Porque a gente não faz para ser reconhecido. Você está entendendo? Faça tudo com excelência, faça o melhor que você puder. Deus te deu capacidade, inteligência, habilidades, mas faça para Deus. Deixe Ele reconhecer tudo que você faz. Isso é tão maravilhoso, queridos. Quando você anseia pelo reconhecimento humano, quando ao invés de criar soluções, você aponta problemas. Sabe quando que você identifica que a presença de Deus não está na tua vida? Quando ao invés de ajuntar, você espalha. Quando ao invés de ser um pacificador, você começa a ser um semeador de contendas. Do irmão que falou do outro, que falou do outro. Irmãos, seja um pacificador, porque eles herdarão o reino dos céus. Eu ensino todos os dias para os meus filhos, se você tem algo para falar para alguém, fale para ela. Ah, mas fulano, chama fulano lá e você fala para ela. Não, pai, falou para mim, agora vai falar para ela. Porque caráter, você está entendendo? É de pequenininho que você molda o caráter. Eu quero ensinar uma coisa para você. Se você tem algo no teu coração para falar acerca de alguém, de bom ou de mal, chama essa pessoa e fala, eu estou triste com você, eu não entendi isso que você falou, eu gostaria de entender, eu não gostaria de guardar no meu coração isso. Querido, isso é koinonia, isso é comunhão do corpo. Nós estamos numa noite de Santa Ceia, onde a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Querido, tem que haver o que? Comunhão entre nós. A gente pode se indispor com alguém? Eu, como apóstolo dessa igreja, posso decepcionar alguém? Como ser humano, posso. Mas se vocês chegarem na minha sala e falar, apóstolo, como já aconteceu, olha, o senhor falou uma coisa, uma palavra dura comigo, eu fiquei triste, então vamos conversar. O que eu não gosto? Que você tem algo para me dizer e você fala para A, B, C, mas não fala para mim. Aí você não está sendo leal comigo, com a unção que eu carrego. Se eu tenho que tratar algo com um irmão, com a irmã especificamente, eu vou nele e falo, Yohanan, é isso, é para você. É sobre você, então é com você que eu vou falar. Por quê? Porque o João é meu irmão. Porque o Marcelo é meu irmão, porque o Cláudio, embora está dormindo, é meu irmão também. Aleluia, Cláudio, glória a Deus.
Não, está concentrado. O Cláudio acorda muito cedo, assim como o pastor Hércules, né? Eu estou brincando com o Cláudio há muito tempo. Um irmão outro dia me procurou e falou, há um tempo atrás, eu estou triste com o senhor. Mas o que foi, irmão? Não, é porque é o seguinte, o que foi? Não conta, se está triste, então fala para mim. Não, é que o senhor só fala do nome do Cláudio. Falei assim, irmão, é o seguinte, dorme que eu te chamo também. É porque ele dorme? Ele acorda 3 horas da madrugada, irmão. Aí eu fico chamando ele, brincando dele, mas é porque ele dá umas pestanejadas, ele vai em Nárnia e volta de novo para a igreja. Você está aí? Não. Se dormir, eu chamo você também. Amém? Mas não dorme não, em nome de Jesus. Quando ao invés de você buscar as direções na Bíblia, você fica buscando instruções nos homens. Quando ao invés de você orar, você fica tentando resolver do seu jeito. Estamos num tempo perigoso, de instruções erradas, que muitas vezes dá certo, mas não é certo. Quando Jesus veio, Ele não veio em busca de reconhecimento do Império Romano. Os discípulos até tentaram, e uma pessoa que trabalhou veementemente para Jesus ser o rei de Israel, de Jerusalém, foi Judas Iscariotes. Mas olha o que ele fez no final. Ele tinha em Jesus a figura de um cara que devia ser o rei de tudo, mas aí quando ele vê que Jesus é manso, humilde de coração, que não quer reconhecimento de ninguém, tanto que Jesus, todo milagre que ele fazia, ele falava o quê? Vai, não fala nada para ninguém. Não era assim que ele fazia? Você foi curado, mas não fala nada para ninguém. Rapaz, aí que a notícia espalhava. Sim ou não? Então ele veio fazer o que? A vontade do Pai. Qualquer coisa, qualquer sentimento que te faça desejar reconhecimentos humanos, tira você do centro da vontade de Deus e coloca você no centro da sua vontade. Você está entendendo? Mas eu sou um bom professor e a coordenadora da escola não me reconhece. Deixa Deus fazer uma obra, deixa Deus te reconhecer lá. Eu tenho uma profissão e aí meu patrão não reconhece. Irmãos, continue fazendo tudo com excelência, mais cedo ou mais tarde algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Estava contando para um jovem outro dia na igreja. Falei, olha, tudo que eu fiz, sempre fiz com excelência. E aí eu trabalhava de mecânico de automóveis, e aí entrou um engenheiro novo na empresa. E aí o que aconteceu? Eu colei nesse engenheiro para aprender, porque eu trabalhava durante a manhã, de tarde, de noite eu estudava. E qual era o tempo que eu tinha de estudar para a prova? De madrugada. E aí eu tinha algumas dificuldades com química, com física, e eu procurava ele. E falava, você pode me ajudar nisso? E ele me ensinando física, química. E um dia eles decidiram montar um laboratório na empresa. E aí ele falou assim, olha, você vai ser o cara que vai trabalhar no laboratório, né, pastor Domingos? E ele me tirou da oficina e me colocou direto no laboratório. Eu falei, rapaz, agora estou importante, estou até de jaleco branco. Você está entendendo? Mas eu não fiz nada para ser reconhecido, mas Deus usou um homem e me mudou minha posição. Querido, escute, Deus em secreto vai ouvir você, vai saber o que você faz e vai mudar os teus níveis. Rabachuri cantalaias. Mas é Deus que vai fazer, não sou eu, não são os pastores, não são os líderes. Deixa Deus fazer algo que o homem não pode fazer pela tua vida, pelo amor de Deus. Então o que nós precisamos? Identificar a nossa motivação. O que te motiva a fazer algo? Eu cuido do estacionamento. O que te motiva a fazer isso? Eu limpo a igreja. O que é a motivação para você limpar a igreja? Eu prego. Qual a motivação de você pregar? Eu toco. Qual a tua motivação? Eu canto. Qual a motivação? Eu recebo pessoas na porta da igreja. Qual a tua motivação? Eu ajudo nos eventos. Mas qual a tua motivação? Você precisa identificar hoje qual é a motivação. Porque se a motivação estiver errada, Deus não está no centro da tua vida. E aí eu lhe pergunto, o que você quer? Que a sua vontade esteja no centro da tua vida? Ou que a presença de Deus esteja? É uma pergunta que você vai responder para você mesmo. A partir do momento em que os homens reconhecem as coisas que você faz na terra, você já perdeu o galardão.
E esse é um dos motivos que eu reconheço no coração tudo que você faz secretamente, e oro pela tua vida secretamente, mas eu não fico floreando você. Por quê? Porque eu não quero que você perca teu galardão. Ah não, mas eu queria ser elogiado. Quer? Então receba o galardão só dos homens. Mas quer receber algo além? Que está no outro nível? Então receba o reconhecimento do eterno. E aí tudo muda, querido. Seja reconhecido pelo Todo-Poderoso. Durante os últimos 20 anos do reinado de Saul, a arca foi abandonada e esquecida. Abandonada no quarto da bagunça de um homem chamado Abinadab. Presta atenção nisso. A gente estava com a arca lá com Moisés, agora eu já estou num outro tempo, onde Saul vai governar sobre Israel, e a palavra diz que por 20 longos anos, a arca que representa a presença de Deus, ela está guardada no quartinho da bagunça, na casa de Abinadab. Eu não estou falando de 5 dias, eu não estou falando de um ano, eu estou falando de 20 longos anos, a arca ficou empoeirada, na casa de Abinadab. E eu lhe pergunto, o que aconteceu de glorioso na casa de Abinadab? Nada. Por que acontece algo glorioso na vida do irmão da direita e da esquerda? Bom, sem trocadilhos, é só... Por que Deus faz algo na vida de um e não faz do outro? Porque Deus sonda mentes e corações. A minha pergunta é: como está a tua mente e o teu coração? Aleluia! Abinadab, ele guardou o quê? A presença no quarto de bagunça. Tem gente, irmãos, que a Bíblia dele só abre no domingo e na quarta. Fica envergonhado não, mas isso vai mudar, eu creio, que você vai tirar a presença do quartinho da bagunça. Tem irmão que a Bíblia dele até cola, por quê? Não abre também, né, irmão? E aí você vê alguém avançando em níveis espirituais, por quê? Eu também tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu penso assim, rapaz, estou ficando mais rico, rapaz, estou ficando mais empoderado, Deus é comigo. Não, pode ser que alguma coisa está dando certo sem a presença, onde as suas habilidades estão falando mais alto, onde a sua inteligência está falando mais alto, onde os seus conhecimentos naturais estão falando mais alto, mas a presença está longe. Eu fui convidado para pregar numa igreja, falei, pastor, me espera, eu vou orar, e se Deus falar comigo eu vou. Eu não costumo sair da igreja para pregar. Aí eu fui orar, falei, Deus, eu vou ou não vou na igreja? Ele fala, se você quiser ir, você vai, mas eu não estou lá mesmo. Falei, se o senhor não está, eu também não quero estar. Falei, pastor, obrigado, Deus abençoe, mas não vou não, tá? Você está entendendo, sim ou não? Por que a gente vai fazer num lugar sem a presença, irmão? O que é uma família sem a presença? O que é um casamento sem a presença? O que é uma igreja sem a presença de Deus? Então Abinadab, ele vai deixar a arca no quarto da bagunça, e às vezes nós deixamos a nossa vida no quarto da bagunça, nós deixamos a presença de Deus no quarto da bagunça, a gente só busca Deus quando deu tudo errado. Deu tudo errado, vou orar, meu Deus, aí você vira crente de novo, não é? Deu errado, deu zebra. Tome cuidado com dois ambientes, eu vou te ensinar nessa noite. Tome cuidado quando tudo estiver mal, porque quando tudo estiver mal, o diabo vai falar assim, você que fala que é filho de Deus, não aconteceu nada na tua vida, olha só, você vai na tua igreja e não acontece nada, olha, você continua indo, ouvindo a palavra e não aconteceu nada. Essa é a primeira fase, quando você está no perrengue. Ela é perigosa, mas a segunda é mais perigosa ainda. Qual a segunda, apóstolo? Quando você está no topo, quando você está prosperando, quando você está avançando, e o diabo fala assim, olha como você é inteligente, hein? Rapaz, como você é bom, hein? Você é fera mesmo, hein? E aí o que você começa a pensar? Rapaz, está acontecendo tudo isso porque eu sou bom. Está acontecendo isso porque eu sou maravilhoso, porque eu sou inteligente, porque eu sei lidar com a matéria que eu estou trabalhando, porque eu sou bom, porque eu aconteço.
Aí o diabo vai alimentando isso. Você é bom mesmo. Você é maravilhoso mesmo. sem você não nada podeis fazer mesmo. E aí, querido, é um segundo problema, que é muito maior do que o primeiro. Na primeira você tá moído, o diabo aponta falando que você não é filho. Depois você sai, Deus te ergue, te levanta, você está ficando empoderado. Aí o diabo fala assim: não, só está acontecendo porque você é bom. Aí, essa segunda é pior que a outra. Você está aí não? Então veja bem, estando mal ou estando bem, mantenha a presença de Deus. Mantenha a humildade em territórios, mesmo que o Senhor tenha te levantado. Por quê? Porque Deus é um Deus que opera na vida do humilde, e os soberbos serão envergonhados. Então, Abinadab vivia nas montanhas de Kiriat Jearim, era pai de Uzá, o moço que vai morrer quando a arca vai ser transportada para a cidade de Jerusalém. Veja, Uzá, ele viu o pai desprezando a arca. Ele viu Abinadab colocando a arca num quartinho da bagunça. Quando a arca foi sendo transportada, o que Uzá pensou? É só um caixote luminoso, cheio de pó. E esse é o problema, porque quando você está num lugar em que a presença de Deus é superficial, você acha que você pode viver uma vida superficial, mas a presença de Deus precisa levar você num outro nível nessa noite. O rei Davi vai se propor a levar a arca para Jerusalém, mas no meio do transporte os bois tropeçam. Uzá vai tentar segurar a arca e vai morrer, porque embora tivesse boa intenção, Uzá conviveu muitos anos com a arca, e para eles a arca se tornou apenas uma caixa de madeira revestida de ouro. Querido, sabe que um outro problema da igreja é quando ela se acostuma com a presença e com a glória de Deus. Eu venho, é glorioso. Aí a gente vê um louvor como esse aqui, ungido, a presença de Deus, e a gente chora, e a gente pensa: não, é coisa da minha emoção. É que a minha alma está abatida, é por isso que eu chorei. E aí a gente vai desprezando a palavra, a gente vai desprezando a unção, a gente vai desprezando o louvor. Não, é só o irmão tal que está tocando. Não, é só a irmãzinha fulana de tal que está cantando. Não, é coisa da minha alma. E aí a gente vai desprezando a presença de Deus que está sobre alguém. Aí você ouve uma palavra ungida do altar, não, é só o apóstolo, é só o pastor Écolo, é só o pastor Domingos, é só o pastor Márcio, é só mais um diácono da igreja. Não, querido, aquele que está aqui está revestido de uma graça, de uma presença de Deus, porque aqui não é sobre mim, é sobre a palavra, porque aqui não é sobre a minha presença, é sobre a presença do Pai. E aí quando a gente convive numa igreja genuína, a gente começa a achar que todo lugar é assim mesmo. Todo lugar tem palavra assim mesmo. Tem igreja por aí que se você errar, o pastor chama você no altar, fala assim: esse irmão aqui pecou, fez isso, na frente de todo mundo. Você já viu eu fazer isso aqui, humilhar e expor a vida e o pecado de alguém? Não, querido, a gente expõe lá sozinho, a gente chora lá na sala, a gente se arrepende lá na sala, mas ninguém fica sabendo. Sabe por quê? Porque a tua vida importa ao Rei, não a você. Só que a gente vai desprezando tudo isso, porque a gente acha que todo lugar é assim mesmo. É só lá na água, eu faço parte, eu até estou assim por aqui com aquela igreja, que ninguém me entende, porque ninguém... Irmãos, preste atenção, esse lugar é um lugar de treinamento, porque os dias maus estão chegando e já chegaram. A natureza está profetizando contra as nações, e os dias estão maus, os dias estão no final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos, Jesus está voltando. A natureza profetiza isso, os mares profetizam isso, os ventos profetizam isso, porque a palavra disse que se os homens se calarem, as pedras clamarão, e elas já estão clamando.
E nós estamos atorpecidos, esperando o próximo culto para ver o que Deus vai falar comigo. Afinal, eu mereço. Não, eu vou esperar para ver que palavra que tem, porque tem palavra que eu nem gosto. Como se a palavra fosse dos homens. Você está entendendo, sim ou não? Então, meus amados, nós notamos que na casa de Abinadab havia uma cultura onde eles não temiam ao Senhor. Não havia entendimento pleno sobre o nível de importância, da relevância da presença através da arca. Não permita que o extraordinário de Deus fique comum para você. Eu e a bispa recebemos pessoas de longe, de outros estados, até de outros países, para aconselhar. Mas alguém na igreja levanta a mão e diz: não, o meu conselho não é de ninguém daqui. Então você não é daqui. Você está entendendo, sim ou não? Não, eu gosto dessa igreja, mas o meu pastor, ele é de outra igreja. Então essa igreja não é sua, e você não tem pastor aqui. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e aí identifica. Você está entendendo, sim ou não? Ninguém é obrigado a estar aqui, mas enquanto eu estou, querido, aliás, tem alguém que está e tem alguém que é desse lugar. Quem está, uma hora vai voar. Mas quem é, vai permanecer. Eu não desejo que ninguém vá, mas eu desejo que você permaneça firmado debaixo de uma direção profética. Você está aí, não? Você não sabe o preço que nós, pastores, pagamos para ficar de pé e para manter você de pé também. Só que a gente vai se acostumando. Ah, não, é só o pastor fulano. Ah, é só o pastor Beltrano. Ah, é só o irmãozinho tal. Querido, esses homens, essas mulheres são revestidos de uma presença. E a gente vai desprezando como Abinadab, colocando pessoas que podem ter chaves poderosas. E a gente vai desprezando. Ah, é só o irmãozinho tal. O maior agente de desonra é o convívio. Não, o convívio fulano de tal é mais um. Eu nunca, diante de Deus, a bispa está aqui como prova. Eu já trouxe pastores que foram meus pastores de prova. Eu nunca bati de frente com um pastor meu. Eu nunca estabeleci insubordinação contra um pastor meu, nunca. Eu nunca elevei a minha voz, eu nunca confrontei um pastor meu, nunca. Por quê? Por reconhecer a unção que esse homem carrega. Amém? Marili, glória a Deus. Quer tomar uma aguinha, filha? Se você quer avançar e ser uma bênção, comece a reconfigurar a tua mentalidade. Você compreende que se Deus trouxe você para cá, não é para você deixar Deus no quartinho da bagunça? Você entende se Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo especial com você a partir deste lugar? Não despreze o ambiente, não despreze as pessoas que falam, que ministram neste altar. Não estou dizendo que nós somos melhores, mas estou dizendo que nós temos direções. Não permita que o extraordinário de Deus fique comum demais para você. Deus sempre foi Deus e Deus vai continuar sendo Deus. Israel deixou a arca por 20 anos, Saul deixou a arca por 20 anos, jogado num canto, carregado de pó. Nós olhamos Israel abandonando a arca, Saul não está fazendo questão da arca. E muitas vezes nós lemos isso e pensamos, como é possível? Mas é exatamente o que acontece hoje com a presença de Deus ainda. Às vezes a gente pensa, não, se eu não estiver na escala, eu não vou na igreja não. Eu vou porque eu tenho escala. Irmãos, presença não tem nada a ver com escala. Presença tem a ver com intimidade. Você está aí? Exatamente o que aconteceu. É exatamente o que está acontecendo. Ficamos ocupados com tantas coisas, e a presença de Deus vai ficando no quartinho de Abinadab. Sabe, queridos, Saul deixou de ter a presença de Deus dando direção para ele.
Saul se esqueceu de que ele, que era forte, que era rico, que era empoderado. Só que ele chegou a um ponto e falou: não, deixa Deus aí, porque eu resolvo. Só que quando apertava a situação e os inimigos vinham como um enxame de gafanhoto sobre ele, aí ele: cadê Deus? Cadê Deus? Chama Samuel para orar por mim. E a gente está mais ou menos assim. A gente vai trilhando a vida normal, comum, fazendo tudo errado. Aí quando o bicho pega, meu telefone não para de tocar nem da bispa. Mas só que a gente foi deixando a presença onde? No quartinho da bagunça. Você pode ter certeza de uma coisa: quando eu e a bispa perguntamos para alguém assim, está tudo bem? A gente já sabe que não está. Só está perguntando por protocolo, a gente só espera que você fale. Aleluia. Você está aí, não? Por quê? Porque a gente se importa com você, porque o seu destino eterno vale muito para nós. Irmãos, eu estou aqui porque eu tenho um chamado de Deus. Eu não estou aqui porque eu não tive opções. Eu estou aqui porque eu abri mão de todas as opções para estar junto com você, para que juntos nós possamos ir para a glória. É por isso. É por isso que nós deixamos carreiras para trás, para cuidar de você e te levar para um lugar mais seguro, para levar você para um outro nível, querido. Esse é o nosso chamado, e nós queremos, queridos, inspirar você a sair do nível que você está, aí para mais longe, mas sem a presença não dá. As distrações vão nos levando cada vez mais longe da presença, e nós vamos seguindo a vida achando que está tudo bem. Afinal, estamos vivendo num novo normal agora. Quem já ouviu falar desse novo normal? Tem um novo normal. Como assim novo normal? Não, é que novo normal, o errado virou certo e o certo virou errado. Opa, uma coisa está errada. Nunca foi tão difícil pastorear igrejas. Eu estou há mais de 20 anos cuidando de gente de igreja, nunca foi tão difícil. Por quê? Porque a gente não tem conexão. Por quê? Porque a gente fala A, alguém entende B. Por quê? Porque a gente está te protegendo e você está achando que a gente está te sufocando. Você está entendendo? Mas eu quero falar uma coisa para você: nesse lugar tem a presença de Deus. Esse lugar não é o que é por causa do som, esse lugar não é o que é por causa dos bons instrumentos, esse lugar não é o que é por causa que nós temos bons pastores, esse lugar é o que é porque a presença de Deus é notória neste lugar. Não acontece algo sobrenatural na tua vida porque a gente é bom, não, querido, mas porque nós temos uma palavra que te leva para outro nível. Nós sabemos o preço que pagamos para que você possa ser levado para outro nível, porque nós amamos a tua vida muito mais do que você imagina. Deus muitas vezes me chama de madrugada para interceder por famílias, para interceder por filhos, para interceder pelos seus filhos, e eu faço isso, a bispa faz isso. Sabe por quê? Porque a tua vida, a tua família, teus filhos importam mais do que o mundo inteiro. E por causa desse novo normal, a igreja está se esfriando. Achamos que o relacionamento com Deus é vir no culto. É muito mais que isso. É mantê-lo na nossa vida todo dia. Presta atenção. Se uma palavra que você vai falar para alguém vai gerar contendas, confusão e divisão, não fale. Porque aquele que não ajunta vai espalhar. Quem está comigo? Siga não a partir da tua direção, mas a partir da direção do Espírito Santo. Mantenha o Senhor perto de você, mantenha Ele perto de você. Infelizmente, a presença de Deus está ficando cada vez mais nas periferias da nossa vida. Cada vez mais. Me ajuda aí, Gilmar. Afinal, estamos empoderados demais, sim ou não? Nós gostamos de uma palavra que nos inspira? Claro que sim. Nós gostamos de uma palavra que nos leva para outro nível? Claro que sim. Mas essa noite, querido, o Senhor está nos despertando para a gente sair desse novo normal, que não é normal, e entender que a nossa luta é contra Satanás e seus domínios. Nós estamos numa guerra espiritual, porque Jesus está prestes a voltar.
Outro dia eu estava orando e o Senhor disse para mim: filho, tudo já está pronto. Eu disse: mas por que o Senhor não veio ainda? E o Senhor me disse: se eu fosse agora, mais de 70% ficariam. Eu disse: Deus, mas é gente demais. E Ele me disse: a escolha que eles estão fazendo. Eu disse: Deus, o que eu posso fazer? E o Senhor me disse: continue pregando, continue inspirando o meu povo a me buscar de todo o coração, continua falando para eles do meu amor, mas avisa a minha igreja que eu estou à porta, que eu estou voltando em muito breve, mais breve do que a igreja possa imaginar. Enquanto isso, nós estamos lutando entre nós. Enquanto isso, nós estamos colocando a presença de Deus na periferia, nos quartinhos da bagunça. Enquanto isso, nós estamos preocupados com a escala. Enquanto isso, estamos preocupados com comidas, com bebidas. Enquanto isso, nós estamos preocupados com o que vamos comer ou beber. Enquanto isso, estamos preocupados com o próximo evento. Enquanto isso, estamos preocupados se a nossa vida vai bem. Escute, preste bem atenção. Se Jesus voltar, quem não estiver alinhado e quem estiver mantendo a presença nas periferias da própria vida, vão ficar para a grande tribulação. E aí não há o que fazer, porque o Espírito Santo vai levar a noiva para os ares. E quem ficar, ficará sob governo do anticristo, do falso profeta, da besta. A Bíblia diz que haverá um homem dotado de uma sabedoria tão incrível, que ele vai ter um empoderamento tão grande, que ele vai conseguir gerar paz por 3 anos e meio, a chamada falsa paz. Esse homem vai conseguir unir homens como os homens do Hamas ao povo de Israel. Esse homem vai conseguir unir o Ocidente e o Oriente. Esse homem vai conseguir reunir as reuniões, as igrejas, e fazer um só povo. E alguém vai dizer: é o Messias. Esse homem vai conseguir fazer com que haja apenas uma moeda para o mundo todo. Esse homem vai conseguir estabelecer um governo para o mundo todo. E nós estamos caminhando nesta direção. Enquanto isso, estamos entorpecidos com a próxima conquista do próximo dia, do próximo mês, do próximo ano. Enquanto isso, estamos preocupados com o quanto estamos ganhando e quanto estamos faturando. Enquanto isso, estamos preocupados com a próxima porta de emprego. Ele está às portas para voltar. Estamos empoderados demais. Quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, aquele povo de Laodiceia diziam: estamos ricos, abastados, e não precisamos de coisa alguma. Olha a prepotência da igreja de Laodiceia, uma igreja multimilionária. Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos, estavam se vangloriando de suas posses e riquezas. Aquela igreja, aquela congregação se enxergava rica, abastada e que não precisava de nada. Mas o Senhor Jesus vai falar com João e dizer àquela igreja, Apocalipse 3, do 17 ao 22: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus falando: mas tu és desgraçada, pobre, cega e nua. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e te enriqueças,
roupas brancas para que te vistas, a cabeça de vergonha da tua nudez, e te unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono do meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta palavra traz luz sobre a nossa vida como igreja, porque ainda tem muita gente dormindo, lutando uns contra outros, e o Senhor está falando para nós: eu repreendo e castigo os que amo, sejam zelosos e arrependam-se. Estou à porta batendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. E assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, assim serão todos aqueles que serão os vencedores, aqueles que não se dobraram às coisas deste mundo. Ele está à porta e bate, querido. Quem sabe esta noite não é a oportunidade que você precisava para trazer a presença de Deus para a tua vida de novo, entendendo que tudo que você tem sem Ele não vale absolutamente nada. Não, mas eu tenho um bom carro. Seu carro não vai para a glória. Eu tenho uma boa casa, vai ficar aqui para o anticristo. Tenho um bom salário, vai ficar tudo aqui, irmãos, tudo. E você que acha que o mundo vai melhorar, a Bíblia diz que só vai ficar pior cada vez mais. E sem a presença, estamos fadados ao fracasso. Eu já estou caminhando para o término. Qual o meu conselho? Traga a presença de novo para a sua vida. Traga Deus de novo para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Traga Deus de novo para a sua família. Traga Deus de novo para os seus filhos, porque ainda dá tempo, hein? Porque o Senhor virá num piscar de olhos. Quando Davi assumiu o trono, ele decidiu trazer a presença de volta para Jerusalém. Ele decidiu trazer a arca para Jerusalém. Acontece que a presença tinha ficado muito tempo longe, e quando eles foram buscar, alguém morreu no meio de uma trajetória, Uzá. Porque a presença de Deus também traz juízo. Deus ama, mas Ele vai trazer juízo sobre a terra, juízo sobre as nações, juízo sobre os pastores. Ah, mas tem um pastor lá canalha, ladrão, prostituto. Ele vai ter que se justificar diante do trono de Deus. Então cada um de nós tem que olhar como é que está a nossa vida espiritual. Porque a presença de Deus traz vida, mas traz morte também. A igreja brasileira perderam o temor. Mas essa noite, amados, se você quiser a presença de Deus governando sobre a sua vida, sobre as suas coisas, você precisa mudar a mentalidade. A oração que eu tenho feito diante de Deus, e confesso para você que não cheguei lá ainda, a oração mais sincera que eu tenho feito diante de Deus é: Senhor, me dá um coração que não se ofende. Querido, porque um pastor tem que ter um coração que não se ofende. Que vira e mexe, fulano falou de você, fulano está falando mal de você, fulano está falando mal do seu filho, fulano está falando. Aí você: Deus, quieta meu coração, não deixa meu coração se enfurecer, mas me dá mais amor por essa pessoa ainda.
E o meu coração tem sido, o meu pedido tem sido: Deus, me dá um coração que não se ofende. Irmão, se você soubesse o que eu ouço, a igreja está abastada de muito conhecimento, mas está vazia da presença. Que adianta uma igreja linda como essa, com ar-condicionado, com bancos acolchoados, se a gente perder a presença? Do que adianta a gente fazer um movimento como aquele de ontem, que foi lindo, mas sem a presença, de nada adianta. Tudo isso é válido, é bacana, mas se a gente perder a presença, não vale nada. Você sabe o que eu mais gosto nessas comunhões é que a gente começa a se conhecer melhor. Mas sabe o que me entristece? É que tem pessoas que é assim, ela convive com outro, aí ela está caminhando com o Gilmar, com o diácono Gilmar, de repente percebe que o Gilmar, ele tem defeito. Não vou ficar perto desse irmão não, porque ele tem defeito e você não tem não. Você é perfeito. Sabia que a imperfeição de alguém trata a sua vida? Porque é mais fácil eu perceber que o Gilmar tem uma dificuldade, não, deixa esse irmãozinho para lá. Não é mais fácil? Agora o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gilmar tem dificuldade, mas eu também tenho. Gilmar passa luta, mas eu também passo. Então assim, vou pegar o que eu tenho de melhor e fortalecê-lo, porque o que ele tem de melhor vai me fortalecer também. Porque é melhor serem dois que um, porque quando um cai o outro levanta. Querido, a igreja não pode andar na individualidade, porque senão ela não é um corpo de Cristo. O pé não é mais importante que a mão, o coração não é mais importante que o cérebro, todos juntos somos importantes. Essa noite, querido, o Senhor está chamando a gente para a comunhão, para a koinonia. Tudo não vale nada sem a presença. Esse mundo não vale nada sem a presença. O seu carro não vale nada, os seus cargos, seus recursos não valem nada sem presença. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, porque senão virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe que os maiores problemas que a gente enfrenta está naquilo que a gente sabe? Não, eu não vou consultar Deus não, porque eu já sei. Não é assim? Eu sou bom nisso, então nem vou. Pastor Domingos, eu já falei isso para você. Pastor Domingos só não tem diploma de engenharia, mas o homem, tudo que ele põe a mão, o negócio funciona. O troço, falei para ele, quando eu crescer eu vou ficar igual a você. Uma inteligência fora da curva. Mas uma coisa me chama a atenção na vida do pastor Domingos: ele não faz nada sem buscar a direção de Deus, mesmo tendo tantas habilidades. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem muita habilidade, muita inteligência, muita capacidade, a gente vai no nosso vai. Não, eu sei, eu nem vou orar porque eu já sei. Eu nem vou orar porque eu sou bom nisso, eu tenho habilidade. Rapaz, eu sou o cara. A maior parte dos seus problemas está naquilo que você tem, naquilo que você sabe. A maior parte dos problemas da gente está naquilo que a gente pode, porque a gente acha que não, Deus, fica aí, eu resolvo, está tudo certo. Sabe qual é o melhor tempo que a gente tem com Deus? É quando a gente não tem, quando a gente não sabe, quando a gente não é. Porque aí a gente passa a ser muito mais dependente de Deus, não é? Eu fui estudar aviação em São Paulo, e a primeira vez que eu entrei num avião, eu tremia como vara verde. Eu falei, meu Deus, e agora? Só sei teoria, e agora? E aí o que eu fazia? Antes de ir para o hangar, Deus me ajuda, que esse troço cair, morre eu, morre todo mundo. Você está entendendo? Muitas horas de voo, mas sempre orando, Deus, dependo do Senhor, me ajuda aí, que se morrer eu, morre todo mundo. Você está entendendo? Por quê? Porque eu nunca permiti caminhar e trilhar um caminho sem a presença.
Quando eu subo aqui, eu subo tremendo, sabe por quê? Porque a minha oração é: Deus, apareça, faça, fale, ministre, nos instrua. Porque um lugar tão maravilhoso como esse não é nada sem a presença. Essa noite o Senhor está falando: onde você caiu, e arrependa-se. Queridos, eu sei pregar, mas eu venho para cá tremendo e temendo muito. Por quê? Porque eu não estou aqui para mostrar nada para você. Eu estou aqui para que a presença de Deus seja palpável, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, para que você gere um desbloqueio, um destravamento, que você saia daqui entendendo quem você é e para onde você vai, para entender que você faz parte daqueles que foram salvos na cruz. Se perder a presença, perdeu tudo. Porque para Deus você é mais importante do que as suas conquistas. Para Deus você é mais importante do que o seu carro, o seu dinheiro. Porque a maior parte dos nossos problemas está exatamente naquilo que a gente sabe. Porque quando a gente não sabe, a gente vai para o joelho. A gente vai para a presença, é ou não é? Não sei, vou para a presença. Quem tirou carteira e não sabe dirigir muito bem, aí pega, meu Deus do céu, aí vai orando, né? Senhor. Por quê? Porque sabe que não sabe direito, não é? E quando você já sabe muito, já sabe, não usa nem cinto. Ah, miserável. Se bater, quebra todos os dentes da boca. Ô, apóstolo, está amaldiçoando? Não, querido, é a realidade. Se tiver sem cinto, a lei da gravidade, pá, pum, já era. A presença de Deus, queridos, precisa voltar para a sua vida. Você nota que era a mesma arca que estava na casa de Abinadab? Mas essa arca, quando Uzá toca na arca, aí Davi recua e fala: meu Deus, e agora? Fala que ele temeu. Encontram a casa de um homem chamado Obed-edom. Preste atenção. E a arca de Deus, depois de esquecida por 20 anos na casa de Abinadab, ela é transportada para a casa de Obed-edom. A presença de Deus não fez nada na casa de Abinadab. Mas quando chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom recebeu a arca com temor, com tremor, com reverência, com amor, com afeto. Recebeu Deus como se recebe um convidado ilustre, que falou: pai, o senhor é bem-vindo, entra. A minha casa é singela, mas tem lugar para o Senhor. Eu arrumei um lugar que não é o canto, que não é um quarto escuro. Eu reservei uma sala no centro da minha casa, e o Senhor é bem-vindo na minha casa. Rabashuri Nebai. Vou ensinar os meus filhos a temerem na tua presença. E eu também, Senhor, te glorificarei na tua presença na minha casa. Quando Obed-edom entrava na casa dele, ele entrava em reverência: Senhor, não me consuma, porque eu sou pecador. Quando os filhos entravam, Obed-edom dizia: nem olhe para a arca, é a presença de Deus. Nem toque, pelo amor do Senhor. E a presença de Deus foi enchendo a casa de Obed-edom. O temor do coração de Obed-edom traz uma glória para a casa dele. Obed-edom olha, as árvores estão maiores, frutíferas, frutos nascendo um atrás do outro. Obed-edom olha, o seu rebanho está viçoso, as vacas estão produzindo mais leite. Obed-edom olha para os seus filhos, eles estão mais obedientes. Obed-edom olha para o seu casamento e vê que o seu casamento é uma bênção. E ele continua adorando o Senhor em espírito e em verdade. Alguém olha e passa perto da casa de Obed-edom, é deserto, mas em volta da casa de Obed-edom está tudo verde. Tem grama verde em volta do deserto, na casa de... Rapaz, o que aconteceu na casa de Obed-edom?
Alguém passa perto da casa de Obed-edom para dar uma olhadinha de longe para ver se a arca está lá, e percebe que as árvores estão grossas, frondosas, cheias de fruto, que as galinhas estão gordas, as ovelhas estão gordas, que o gado está viçoso, que tem pasto para tudo que é lado. Tem presença. Alguém chega no rei Davi e fala: rei Davi, o senhor não sabe o que aconteceu com Obed-edom? Meu Deus, morreu também. Não, o senhor não esperou eu terminar. Davi pergunta: quanto tempo está a arca na casa de Obed-edom? 3 meses, Senhor. Mas a casa dele é a mais próspera de todas. As árvores que estão em volta da sua casa estão frutificando como nunca. E o senhor acredita que até grama que no deserto não nasce, está nascendo lá na casa dele? O senhor acredita que lá está cheio de pássaro? O senhor acredita que as vacas dele produzem mais leite do que toda a região? E que ele está prosperando como nunca, e Deus o está abençoando rica e poderosamente? Davi fala: é. Aí ele vai buscar uma direção para trazer a arca para Jerusalém agora, mas do jeito certo, porque nem tudo que dá certo é certo. O Senhor está falando: tem coisas que você fez que deu certo, mas não estava presente a minha presença. Mas se você trouxer a presença de volta, querido, você vai ver a glória de Deus agindo em tua casa, agindo nos teus negócios, agindo na tua vida profissional, agindo em você, agindo através de você. E a glória de Deus vai entrar na tua casa e vai permanecer. A influência do mal vai fugir, a presença da glória vai entrar. Aqueles que estavam com problemas de saúde serão curados, restaurados. Famílias que estavam com problemas, Deus vai agir em favor delas, e a glória de Deus vai repousar de modo poderoso, soberano, extraordinário sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia! Você vai sair daqui dessa noite decidido em ser Obed-edom ou Abinadab. Ah, mas eu já tenho tanto tempo de igreja, mas não acontece nada. Talvez sua casa seja uma casa como a de Abinadab. Você está deixando a presença de Deus de lado. Não é sobre o tempo, é sobre a intensidade. Não é sobre quanto tempo você está vindo na igreja, é o quanto você se entrega. Porque o Senhor quer nos levar a um nível, tirar você do nível da superficialidade e te levar para um nível de profundidade. Era a mesma arca, mas produziu bênção de um lado e produziu morte do outro. Vai levar a presença para a tua casa hoje? Só alguns que vão levar, que uns não tiveram força nem de abrir a boca para dizer. Alguém vai levar a presença para a sua casa hoje? Aleluia. Meu Deus, meu coração até estremeceu. Servimos o mesmo Deus, mas a gente nota que Deus está se movendo muito mais na direção de alguns do que de outros. E me perdoe a sinceridade. Não é porque você está prosperando em algumas áreas que Deus está presente, não, tá? Identifique. A presença de Deus deve ser a sua prioridade. O reino de Deus deve ser a sua prioridade. A palavra de Deus deve ser a sua prioridade. A comunhão entre os irmãos deve ser a sua prioridade. Fazer a obra de Deus deve ser a sua prioridade. A igreja muitas vezes está como Marta, fadigada com muitas coisas, mas uma só importa: a presença. E se essa palavra não produzir consciência espiritual na tua vida, nada mais vai gerar. Os dias maus estão aí e Jesus está voltando. Como lição de casa, leia Mateus 24 quando você chegar em casa. E você vai ver que tudo que Jesus falou já aconteceu e está acontecendo. Outro dia, lá para o lado das Arábias, encheu d'água, parecia que o deserto era mar. Outro dia, os corvos, em um número quase incontável, sobrevoando sobre Israel.
maremotos, terremotos. São Paulo deu um vento que deixou a cidade no escuro por dias. O sul do país está castigado, onde o vento e também as águas avançam sobre as cidades. Você acha que tudo isso é normal? Leis aprovadas para abortos. Você acha que isso é tudo normal? Os dias são maus. Mas e você, o que vai fazer? Vai sair daqui sem a presença? Ou vai levar a presença e guardar num quartinho escuro lá da tua casa? Ainda dá tempo de arrependimento. O Senhor está às portas e bate. Você está aí? Não. No tempo da tribulação, irmão, vai haver ranger de dentes e muito choro. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio, ó, ao chicote do algoz. Comida, só se tiver a marca da besta. Gasolina, só se tiver a marca da besta. Remédio, hospital, só com a marca da besta. Aí você vai ficar sem o Espírito Santo, não vai ter igreja aberta, Bíblia, vai sumir tudo. Caos total. Porque se nós temos ainda o Espírito Santo agindo e está desse jeito, você imagina, irmãos, você imagina sem a presença do Espírito Santo. A igreja vai ser arrebatada. E ela vai para onde, apóstolo? Ela vai para as bodas do Cordeiro. Vai haver uma mesa enorme. Jesus vai estar lá. Pedro, Abraão, Isaac, Jacó. Os salvos estarão lá. E você? E eu? Ainda dá tempo, meus amados. Apóstolo, mas essa palavra para pôr medo na gente? Não, querido, para gerar consciência. Eu já contei aqui, vou falar de novo. Eu sei o dia e a hora da minha morte, porque o Senhor falou para mim. Não, Deus, a gente já fez até o sinal da cruz, que não quer nem saber, né? Mas o que você está fazendo da sua vida? Eu falei, Deus, por que você não fala para todo mundo? Deus falou para mim, primeiro que vai ficar morrendo de medo, vai morrer antes da hora, só de pavor. E segundo que vai ficar pecando até o último dia. Aí quando tiver o último, eu vou parar com a bagunça e vou ir para Jesus de novo. Deus conhece, irmão. Ele sabe para quem Ele conta os segredos, sim ou não? O maior segredo da Bíblia é que o Senhor vai arrebatar a igreja. Só que na boda do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, bodes não entram. Tem acerto para fazer com o irmão? Então se acerta logo. Tem que ajustar, tem que consertar, tem que pedir perdão. Então faz isso logo. Você está numa igreja que é uma família, e como família a gente erra uns com os outros. Apóstolo, você já errou com alguém, irmão? Várias vezes, sem intenção de errar. Você está aí? Não? Porque a gente é humano, é ou não é? Tem gente que acha que a gente é pastor, é super-homem. Não, irmão, não é. A gente erra também. Não intencionalmente, mas a gente erra. A gente é humano. Não espere perfeição de mim, da bispa, dos pastores. Não, nós somos humanos. Dos líderes da igreja, nós somos humanos. Mas nós estamos buscando a cada dia o aperfeiçoamento, a cada dia a presença de Deus, para que o Espírito continue nos convencendo do juízo, da justiça e também do pecado. Fique de pé em nome de Jesus.